Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia: cartões desfalcam ataque do São Paulo outra vez. Rafinha pode voltar na próxima rodada. O técnico do São Paulo, Luiz Ubeldia, terá que fazer mudanças no ataque mais uma vez por causa dos cartões amarelos. Se contra o Atlético PR ele não teve Luciano, suspenso, no duelo com o Red Bull Bragantino, sábado Caleri e Ferreira são os desfalques. Será o segundo jogo consecutivo em que o São Paulo não conseguirá montar o setor ofensivo com os 4 jogadores que ajudaram o time a se afastar de uma crise que rondou Morumbis depois das derrotas para Cuiabá e Vasco. Com Lucas, Luciano, Ferreira e Caleri juntos, a equipe reagiu e bateu Criciúma e Bahia. Sem Luciano, Ubeldia colocou Wellington Rato em campo contra o Atlético PR, e o meia fez bom jogo, enquanto Lucas teve atuação regular. Ferreira e Caleri foram decisivos, marcaram os 2 gols da vitória por 2-1 em Curitiba. Contra o Bragantino, as mudanças deverão ser mais impactantes. Rodrigo Nestor é a opção para ocupar o lado esquerdo do ataque, onde joga Ferreira. André Silva e Juan disputam a vaga de Caleri. As 3 vitórias consecutivas recolocaram o São Paulo no G4 do Brasileiro. O time é o 4º colocado com 24 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia, que tem a mesma pontuação e joga nesta quinta em casa contra o Juventude. Quem pode voltar ao São Paulo no fim de semana é o lateral Rafinha. O veterano está recuperado de uma fratura na perna sofrida há 3 meses contra o Talleres na Argentina. Ele tem treinado com o grupo sem restrições já há alguns dias. Ubeldia não estará no banco contra o Bragantino, já que foi expulso em Curitiba. Maxi Coberas, que o substituiu na última suspensão contra o Bahia, também tomou cartão vermelho. O time pode ser comandado no campo por Milton Cruz ou por Carlos Gruezo, auxiliares do argentino. Segunda notícia: São Paulo espera Bobadilla de volta até sábado, mas paraguaio é dúvida contra Bragantino. O volante Bobadilla deve se reapresentar ao São Paulo até sábado, mas não é certo que ele esteja à disposição do técnico Luiz Ubeldia para o duelo contra o Red Bull Bragantino, neste mesmo dia, às 20 horas, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileiro. Bobadilla estava com a seleção do Paraguai na Copa América, mas o time foi eliminado na fase de grupos do torneio ao ser derrotado pela Costa Rica na terça-feira. As convocações valem até 2 dias após o fim da participação da seleção do jogador. Assim, Bobadilla é esperado de volta a São Paulo na sexta para se reapresentar no sábado. O volante jogou as 3 partidas do Paraguai nos Estados Unidos contra Colômbia, Brasil e Costa Rica, sendo titular nas 2 últimas. A seleção foi derrotada em todas elas. A última partida do paraguaio pelo São Paulo foi contra o Cruzeiro pela 7ª rodada. Além dele, mais 3 jogadores tricolores continuam nos Estados Unidos: o goleiro Rafael, o zagueiro Ferraresi e o meia James Rodrigues. A Venezuela de Ferraresi enfrenta o Canadá sexta em Dallas, pelas quartas de final do torneio. O Brasil de Rafael joga contra o Uruguai sábado em Las Vegas. James deve ser titular da Colômbia contra o Panamá, no mesmo dia. Caso mais algum deles seja eliminado, exceção a James, que não está nos planos de Ubeldia, é possível que esteja em condição de enfrentar o Atlético Mineiro, na próxima quinta, dia 11, em Belo Horizonte. Nesse período, o treinador tricolor substituiu Rafael e Bobadilla, que vinham sendo titulares, por Jandrei e Luiz Gustavo. Terceira notícia: suspensos, Caleri e Ferreira desfalcam São Paulo contra o Bragantino, Ubeldia é expulso. Os atacantes Caleri e Ferreira serão desfalques do São Paulo no jogo do próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. O técnico Luiz Ubeldia, expulso, também fica fora da partida. O camisa 9 tomou um cartão amarelo no segundo tempo do jogo contra o Atlético PR, nesta quarta, por discutir com o zagueiro Kaique Rocha no segundo tempo. Sem Caleri, autor do segundo gol do São Paulo em Curitiba, a equipe terá o retorno de Luciano, que cumpriu suspensão. O camisa 10 pode até ser escalado na posição do argentino, mas há outras opções como André Luiz e o garoto Juan. Ferreira foi advertido no momento em que deixava o campo para a entrada de André Silva. O árbitro entendeu que ele demorou a sair e deu cartão amarelo, o terceiro dele. Rodrigo Nestor é uma opção para essa posição. Outro desfalque certo é o meia Michel Araújo, que nem viajou a Curitiba por causa de uma lesão no joelho. O técnico Luiz Ubeldia também será ausência.
Ele, que tinha voltado de suspensão contra o Atlético PR, foi expulso por tomar 2 cartões amarelos por ultrapassar os limites da área técnica. O auxiliar Maxi Coberas também tomou vermelho por reclamação. A partida de sábado está marcada para as 20 horas. Quarta notícia. São Paulo precisa se manter em seu limite para sonhar com título. Depois de um momento de instabilidade, o São Paulo voltou ao G4 do Brasileiro ao bater o Atlético PR por 2-1, fora de casa, na última quarta-feira. A 6 pontos do líder, o Flamengo, a equipe se coloca como uma competidora pelo título. Para se manter nessa condição, o tricolor precisará fazer um esforço maior do que outros candidatos. Com um bom elenco e um técnico que tem demonstrado ideias interessantes desde que chegou, o São Paulo terá que se manter em seu limite para continuar como um intruso nessa disputa que tem o Flamengo à frente e o Palmeiras como perseguidor mais provável. O Botafogo completa o grupo dos 4 melhores. Ao contrário desses adversários, o São Paulo tem margem de manobra menor, com um grupo não tão recheado como o dos cariocas ou tão consistente como o dos vizinhos da Barra Funda. É um time mais propenso a sofrer pequenas instabilidades durante um torneio tão longo. A última é exemplo. Com medo de perder atletas por lesão, o técnico Luiz Zubeldia decidiu poupar alguns atletas contra Cuiabá e Vasco e perdeu os 2 jogos. Pelo sonho de conquistar o 7º título nacional, o São Paulo não tem o luxo de descansar titulares sem perder desempenho. As lesões, tão frequentes nos últimos anos, são um risco para o time. Dividir atenção com as Copas Libertadores e do Brasil, a partir de agosto, outro risco. E não há previsão de que o time se reforce de forma relevante na janela que está prestes a abrir, a negociação com o volante Thiago Mendes e o sonho pelo lateral Alex Sandro. Mas o jogo em Curitiba é um bom sinal do que o São Paulo, inteiro, é capaz de fazer. A equipe fez um ótimo primeiro tempo contra o Atlético, até então invicto em casa. Zubeldia escolheu o Wellington Rato para ficar com a vaga de Luciano, suspenso. O meia dividiu com Lucas as funções pela direita e pelo meio do campo de ataque tricolor. Incisivo, o São Paulo quase abriu o placar numa jogada bem trabalhada em que Lucas recebeu dentro da área, mas de costas para o gol, e preferiu rolar para Alisson, que bateu de fora e obrigou Léo Link a fazer grande defesa. O gol saiu pouco depois. Caleri, cercado por 3 rivais, girou e serviu Ferreira dentro da área. O camisa 47 acertou um chutaço no ângulo. A vantagem durou pouco. Fernandinho bateu colocado de fora da área e colocou a bola no canto esquerdo do gol defendido por Jandrei. O segundo tempo começou diferente, com o Atlético muito mais perigoso e o São Paulo contraído. Foi aí que um erro bizarro da defesa rubro-negra facilitou a vida tricolor. Esquivel tentou recuar para Thiago Heleno, mas tocou no contrapé do colega que não alcançou. Ele era o último zagueiro, e a bola sobrou limpinha para Caleri. O camisa 9 entrou na área e desperdiçou a primeira chance, mas pegou o rebote da defesa de Léo Link e recolocou o time à frente no placar. Depois disso, quase não teve jogo. Wellington, numa confusão com Léo Link, cavou a expulsão do goleiro. O VAR precisou alertar o árbitro do chute que o atleticano acertou no lateral tricolor. A bola rolou pouco, deu tempo de Zubeldia ser expulso por insistir em invadir o campo. Caleri e Ferreira, que estavam pendurados, tomaram cartões amarelos e não enfrentam o Bragantino no sábado. Com 24 pontos, o São Paulo assumiu a 4ª posição, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia, que tem a mesma pontuação e joga nesta quinta, em casa, contra o Juventude.